Você já reparou que algumas pessoas parecem viver em círculos? Elas conseguem um aumento de salário, ajustam o financeiro, poucos meses depois as despesas aumentam de novo e elas estão endividadas novamente. Ou começam uma dieta, perde peso, mas recupera tudo. Cria um negócio, cresce rápido, logo depois tudo desanda. Quando isso acontece uma vez, ok, pode ser um caso isolado. Mas quando acontece 3, 5, 10, 20 vezes, existe um padrão. Existe um conceito conhecido como set point, ou teto invisível. É como se cada pessoa tivesse um nível que o cérebro considera como normal, para as áreas como dinheiro, autoestima, saúde, relacionamentos. Sempre que você tenta ultrapassar esse nível, algo começa a te puxar de volta. A maioria interpreta isso como azar ou como destino, mas na verdade isso é simplesmente o seu cérebro buscando preservar a estabilidade, ao invés de buscar uma transformação. Imagine uma trilha aberta no meio de uma floresta. Quanto mais as pessoas passam por ela, mais limpa ela fica e mais fácil de passar fica, certo? Agora imagina você ir por esse mesmo caminho do zero. Você vai passar trabalho? O cérebro funciona da mesma forma. Comportamentos repetidos fortalecem as conexões neurais. Quanto mais algo é executado, menos energia exige. Por isso que você tem hábitos que parecem automáticos. O problema é que o cérebro não diferencia um padrão útil de um padrão prejudicial. Ele apenas reconhece o que é familiar, e é por isso que mudar gera tanto desconforto. Não porque a mudança seja ruim, mas porque ela exige sair desse caminho conhecido, esse caminho que já é consolidado. Agora pense em alguém que sempre viveu com o financeiro no limite. Quando essa pessoa recebe um dinheiro extra, ao invés de pensar em construir uma reserva, normalmente ela se empolga e sai gastando de forma impulsiva. E pouco tempo depois, volta exatamente ao ponto onde estava, o limite. Olhando isso de fora, parece responsabilidade, mas normalmente é só o cérebro restaurando um padrão que já é conhecido. Você olha o seu contra-cheque e vê que está para receber o 13º. E aí já sai planejando o que vai comprar. Ou já sai comprando antes, coloca tudo no cartão de crédito. E quando entra o dinheiro de fato, ele já está até comprometido. A mesma coisa acontece com quem sempre escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis. Ou ainda com quem passa anos dizendo que quer mudar de vida, mas está sempre patinando. Percebe como existe uma repetição? Você continua tomando decisões que são compatíveis com a realidade que você já conhece? Agora eu te pergunto, existe alguma área na sua vida em que você sente que sempre bate no mesmo teto? Dinheiro, carreira, saúde, relacionamento. Identificar essa repetição é um primeiro passo para entender o que realmente está acontecendo. Ok, vamos considerar que mentalmente você aí respondeu que tem um teto financeiro. Outro elemento importante é você saber que o seu cérebro não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Ele filtra aquilo que ele já conhece. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu explico o sistema de ativação reticular. É o mecanismo do cérebro que faz esse trabalho. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Isso explica porque duas pessoas podem ter as mesmas oportunidades e obter resultados completamente diferentes. Um enxerga caminhos, o outro só vê obstáculos. Não porque a situação é diferente, mas porque o filtro interno de cada pessoa é diferente. Esses padrões, esse teto invisível, não surge do nada. Ele é construído ao longo da vida, com as experiências repetidas, com o ambiente em que você cresceu, os exemplos que você observou e principalmente as interpretações que você fez, que estão gravadas no seu inconsciente e que regem a maneira de você agir e reagir no mundo. E isso influencia a forma como nós enxergamos o externo e o interno. E nunca é um único evento, nunca é uma única memória que causa tudo isso. Normalmente é um acumulado de informações que o seu cérebro recebeu e que hoje você reproduz de forma automática. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos para te ajudar a entender os seus bloqueios e resolver eles na raiz, sem fórmulas milagrosas, mas baseadas em mecanismos reais. Aqui eu posso te dizer que eu sou 90% científica, inclusive eu faço pós-graduação em neurociência, e 10% a gente dá uma viajada, a gente vai falar do invisível. Eu acredito em Deus e no tempo dele. E independente da sua crença pessoal, que você pode chamar de Deus, de todo, de inteligência universal, de consciência, é inegável que existe sim um potencial muito maior do que a gente normalmente acessa. A física quântica chama isso de vácuo quântico, um campo de infinitas possibilidades. Mas a ideia é a mesma.
Existe uma capacidade de criação, de crescimento, de expansão que fica bloqueada em você por conta dos padrões internos. E para ultrapassar esse set point, o seu teto invisível, você precisa atualizar as informações que organizam a sua percepção e o seu comportamento. O seu maior obstáculo para crescer não é falta de informação, falta de inteligência, de competência, de esforço. É continuar operando com um cérebro condicionado a repetir o que ele considera familiar. O seu teto invisível não está aqui na realidade. Ele está nos padrões que deram origem às suas escolhas todos os dias. Compreender esse mecanismo é extremamente importante, mas ele não te transforma automaticamente. Anos de condicionamento dificilmente mudam apenas porque você ganhou uma informação. Por isso, na reprogramação essencial, o método que eu desenvolvi e que transformou a minha vida, eu aprofundo esse processo não só de identificar os padrões conscientes, mas também de reprogramá-los e atualizá-los. A gente trabalha uma transformação consistente, especialmente quando envolve as experiências marcantes que estão gravadas lá no seu inconsciente e as interpretações que moldaram o seu teto invisível. Agora eu quero saber de você. Em qual ou quais áreas da sua vida, eu tinha mais de uma, que você sente que você possui esse teto invisível? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos e vai ser um prazer te dar um direcionamento. E não se esqueça, enquanto não for atualizado, o seu cérebro sempre vai continuar preferindo um inferno familiar do que um paraíso desconhecido.